Olá, bom dia. Defesa Civil recebe doações que serão distribuídas aos desabrigados pelas chuvas em São Luís. DENIT vai implantar redutores de velocidade para diminuir o número de acidentes nas estradas federais que cortam o Maranhão. Ministério Público divulga relatório sobre as condições das delegacias da capital. Você vai ver uma entrevista com o promotor de justiça que está acompanhando o processo. Você vai ver também jovens carentes aprendem a transformar lixo eletrônico em arte. O Repórter Maranhão está começando agora. A solidariedade da população de São Luís tem ajudado as vítimas das chuvas. Na Defesa Civil, a todo momento, chegam doações para as famílias desabrigadas. Técnicos da Defesa Civil Municipal trabalham na separação das roupas doadas por pessoas que se sensibilizaram com as vítimas dos alagamentos em São Luís. As doações lotam as salas do prédio do órgão. Na lista da Defesa Civil, pelo menos 100 famílias estão cadastradas para receber auxílio. A ajuda da população vem em boa hora, já que cerca de 170 pessoas tiveram que abandonar suas casas por conta dos alagamentos. A maior demanda dos desabrigados, segundo a Defesa Civil, é por alimentos e água mineral. As campanhas de arrecadação de roupas e donativos têm dado bons resultados, mas a superintendente da Defesa Civil fala que existe a preocupação quanto a pessoas que se utilizam da tragédia para tirar vantagem. Nós estamos fazendo esse mapeamento e tentando descobrir realmente se tem pessoas querendo se beneficiar de algo que, na verdade, não lhe pertence. Além do auxílio aos desabrigados, a Defesa Civil permanece vigilante para evitar novos danos aos moradores das áreas de risco. Nós estamos sempre alerta para uma emergência, né? E a gente indica o número 153 às pessoas que necessitarem do nosso trabalho. Cerca de 500 milhões de reais serão aplicados em ações destinadas à superação da extrema pobreza no Maranhão até 2014. Os recursos serão aplicados na qualificação profissional, assistência técnica e extensão rural. Para este ano estão previstos investimentos de 280 milhões entre recursos estaduais e do BNDES, que beneficiarão 30 mil famílias em 60 municípios. E o comércio varejista brasileiro fechou o ano com expansão de 8,4% no volume de vendas. Os supermercados foram os principais responsáveis por esse resultado. No Maranhão, o segmento continua em crescimento. Dados da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, indicam que diariamente cerca de 25 milhões de pessoas frequentam os estabelecimentos espalhados por todo o país. Segundo também pesquisa mensal de comércio, divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o segmento de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo respondeu por 44% da taxa de 8,4%, que representa a expansão no volume de vendas do comércio varejista brasileiro em 2012. Os lucros não são grandes assim, né? Esses números às vezes não refletem exatamente o que acontece dentro de uma loja, porque você tem o lucro máximo que se consegue em uma loja de lucro líquido é 3%, para você ter uma ideia, né? Quando o cara é muito arrojado, que tem uma administração excelente. A pesquisa sugere que este bom desempenho vem do crescimento do emprego, dos rendimentos, das linhas de crédito e redução dos preços, norteada pela redução do Imposto sobre Produto Industrializado, o IPI, em especial da linha branca de eletrodomésticos. Em São Luís, a Associação dos Supermercados prepara levantamento preciso sobre o número de estabelecimentos pela ilha. Contudo, afirma que o crescimento acompanha os níveis do país e atinge cada vez mais comunidades. A população brasileira vem se adequando também a essa nova modalidade. As pequenas cidades onde a gente ainda não tinha supermercado, estão sendo abertas novas lojas.
E é dentro desse contexto que o setor vem crescendo. A Polícia Rodoviária Federal registrou nas últimas horas 12 acidentes em rodovias federais que cortam o Maranhão. Foram 8 com danos materiais e 4 com feridos. O Departamento Nacional de Trânsito está tomando providências para diminuir esses números. A medida encontrada para reduzir acidentes será a instalação de 95 equipamentos, entre controladores de velocidades, os chamados pardais, e barreiras eletrônicas nas rodovias federais do Maranhão. A instalação dos equipamentos será feita em várias BRs, principalmente na 135, onde predomina o maior número de acidentes. Nessa rodovia serão instalados 36 controladores de velocidade no prazo de 90 dias. Em rodovias que cortam os municípios de Açailândia e Imperatriz, a instalação dos equipamentos será realizada até o fim deste ano. A Agência Nacional de Telecomunicações multou recentemente algumas empresas de telefonia por descumprimento de metas de qualidade. No Maranhão, os consumidores continuam reclamando dos serviços das operadoras. Nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Anderson Lima, que tem mais detalhes sobre essas reclamações aqui no estado. Bom dia, Anderson. Boa tarde, Eli. Olha, as operadoras de telefonia continuam dando muita dor de cabeça aos consumidores. Só este mês, a Anatel aplicou 3 multas às operadoras Vivo e Oi. Somados, os valores chegam a quase 40 milhões de reais. No Procon do Maranhão, as operadoras figuram entre as empresas recordistas de reclamações. A assessora jurídica do órgão, a Jéssica Segadilha, vai nos dar mais informações sobre o assunto. Jéssica, boa tarde. Quais são as empresas que figuram aí nesse ranking? Boa tarde. No ano de 2012, as empresas de telefonia, elas realmente compõem o ranking das 50 empresas mais demandadas no órgão. Em terceiro lugar, compondo todas as empresas reclamadas, vem a empresa Oi Móvel. Sozinha, nós registramos mais de 2.000 atendimentos que geraram reclamações, inclusive compondo audiências na tentativa de solucionar o problema. Em seguida, vem a empresa Claro, seguida da empresa TIM e Vivo. Quais são as principais queixas dos consumidores? Bom, as principais queixas estão relacionadas à questão da cobrança indevida, a questão da falta de contrato, inclusive algumas cláusulas abusivas nos contratos, a questão da dificuldade no acesso ao SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, dificuldade no completamento das chamadas, questão do bloqueio de aparelhos, entre diversos outros problemas que acabam gerando uma demanda lá no órgão. E aí, quando o Procon recebe esses consumidores, de que maneira vocês ajudam essas pessoas que estão fazendo as queixas? Nós orientamos que o consumidor ele entre em contato com a empresa, tentando formalizar sua reclamação, tendo cuidado de salvar o número do protocolo e também que procure o nosso órgão, o Procon, para que a gente possa registrar a reclamação, tentar solucionar o problema do consumidor, munido, claro, de toda a documentação, inclusive o número de protocolo, que o consumidor também possa registrar essa reclamação na Anatel, que é um órgão também responsável pela fiscalização das operadoras de telefonia móvel, e também que busque um órgão na busca de seus direitos, e nós iremos tomar todas as providências cabíveis. Jéssica, o que pode acontecer com a empresa? Bom, se for constatada a violação ao direito do consumidor, a empresa pode ser multada, que é uma das sanções, e também pode ter seu serviço interrompido. E nos últimos anos a gente percebe que o Procon tem aplicado multas, né, a essas empresas. Exatamente. Nós temos alguns procedimentos administrativos em andamento, alguns com aplicação de multa, outros procedimentos nós estamos aguardando recurso, garantindo o contraditório e a ampla defesa, e também alguns processos já aguardando a decisão final, com aplicação de multa. Muito obrigado pela entrevista. Eli Coelho. Obrigada, Anderson. Uma boa tarde para você. E veja a seguir, a situação das delegacias de polícia de São Luís é considerada preocupante. Esse é o destaque que você vê logo após o intervalo.
diversidade. Cada religião, ela existe porque Deus permite. E cada uma delas tem uma missão. Você pode ter a sua religião, desde que você respeite a religião do seu próximo. Cada religião, ela deve ser forma de unidade, de amor. Quando nós aprendermos que o que nos une é muito mais do que o que nos afasta, de que as nossas diferenças são ínfimas e são de forma, não são de conteúdo, porque todas as religiões pregam o bem. Eu espero que o ano próximo seja um ano de muita construção de paz. Por que não celebrar a alegria junto com as pessoas? Melhoria de condições de vida, um ano mais próspero. Paz, alegria. Que o Baloaí nos livre das doenças. É o que eu espero para esse 2013. Cultura e fé. Sessão especial dessa terça-feira fala sobre autismo com a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa. Fala de combate à pedofilia e tem a presença da cantora Amelinha. O programa começa às 4 da tarde, eu espero vocês. Com certeza, se Deus quiser. Até lá. E o acima e abaixo do peso, compulsão, bulimia e anorexia nervosa. Eu pensei que eu ia morrer. 1 a cada 10 pacientes não tratados de anorexia nervosa evoluem para o óbito. Transtornos alimentares, histórias de dor, luta e superação. O problema é que ela começa a perder peso e ela perde o controle. Caminhos da reportagem, nesta quinta, 10 da noite. Ziraldo é o maluquinho mais famoso do Brasil. Suas opiniões são diferentes e costumam revelar um novo olhar. Para Ziraldo, ler é tão importante quanto brincar. Toda esta maluquice está aqui na TV Brasil, no ABZ do Ziraldo. A situação das delegacias de polícia de São Luís é preocupante. Foi o que revelou o relatório divulgado pelo Ministério Público do Maranhão. Centenas de inquéritos não foram concluídos. A Delegacia da Criança e do Adolescente foi considerada a pior entre as especializadas. O Ministério Público do Maranhão fez um diagnóstico do trabalho de 29 delegacias de polícia de São Luís. O levantamento mostra que 631 inquéritos abertos entre 2010 e 2012 não foram concluídos. A maioria dos casos envolve homicídios. Entre as delegacias especializadas, a situação mais crítica é a da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Segundo o relatório, a DPCA deixou de investigar 379 casos de violência infanto-juvenil na capital maranhense. O motivo seria a falta de funcionários e de infraestrutura. Caso os problemas não sejam resolvidos em 60 dias, o Ministério Público pretende abrir uma ação civil pública contra os delegados de polícia. Nós estamos encaminhando ao Judiciário para que o juiz nos conceda prazo para todos os inquéritos instaurados, como já vem sendo feito em várias delegacias, né? Nem todos tivemos condição de estar com o nosso pessoal diariamente junto aos juízes, solicitando esse prazo. Mas, como é uma exigência do Código de Processo Penal e há um entendimento do CNJ desta necessidade, nós vamos cumprir isso a partir de agora. E o jornalista Roberto Fernandes entrevistou o promotor de justiça José Cláudio Cabral Marques, que entregou o relatório da primeira promotoria do controle externo da atividade policial à Procuradoria-Geral de Justiça. O relatório divulgado pelo Ministério Público aponta a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, dentre as especializadas, como aquela que reúne as piores condições de trabalho. Para conversar conosco e saber de fato sobre isso, nós convidamos o promotor José Cláudio Cabral Marques para conversar sobre esse assunto. Doutor Cabral Marques, a DPCA tem realmente as piores condições? Não condições estruturais. Você tem ali um complexo onde funciona a delegacia, a DPCA, o Ministério Público, que trabalha junto à vara da infância e juventude, e a própria vara da infância e juventude. Termos estruturais, por exemplo, que as condições são boas. O que nós percebemos lá, na verdade, é uma total falta de controle sobre o que chega como notícia crimes, ou seja, dos crimes que são levados ao conhecimento da autoridade policial
E como é que isso é investigado? Sequer está fazendo tombamento dessa notícia de crimes, tornando inquérito ou qualquer outro tipo de investigação. Ou seja, por essas condições, muitas denúncias não são apuradas, muitos crimes não são investigados em razão disso? Exatamente isso, porque se eu não formalizo, não é, aquela denúncia de abuso, de crime contra a criança ou o adolescente, eu não tenho uma forma de controle. Então, isso agrava a situação que nós verificamos em todas as delegacias de polícia da capital, né, que são 36 que nós fizemos as inspeções, em que há praticamente aquela escolha do que vai ser investigado, no primeiro momento, que é um poder discricionário não permitido por lei, né, e, no segundo momento, daquela escolha inicial que eu fiz para transformar aquela notícia de crime em inquérito policial ou TCO, o que vai ser encaminhado ao Poder Judiciário para ser judicializado, que é o segundo passo também irregular. Agora, e isso ocorre por quê? Eu acho que é uma falta de controle. Nós precisamos, como Ministério Público, como controle externo da atividade policial, nós precisamos aprimorar nossos mecanismos de controle. Também há falhas na corregedoria da Polícia Civil, né? Nós verificamos em vários inquéritos policiais o carimbo, né, tanto nos livros como nos inquéritos, da passagem deles por correções ordinárias e determinando uma série de providências, né, inclusive a conclusão do inquérito e o seu respectivo encaminhamento ao Poder Judiciário. Isso não foi cumprido e tem correções que foram realizadas desde 2009 e são praticamente ignoradas. Mas isso é falta de organização, digamos, da delegacia, da secretaria, porque está me parecendo um pouco de gestão administrativa. São os dois. Nós temos delegacias, por exemplo, a do São do Raimundo, que ela é dentro de um buraco. É uma rua que é uma vala só. Não sei se você conhece. Nós temos delegacias como do Anjo da Guarda, delegacia da Vila Embratel, delegacia da Estiva, né, que não tem a mínima condição de estrutura para funcionar. Sim, mas nesse caso da DPCA, ela está bem localizada, como o senhor bem disse. Exatamente, estrutural. Quer dizer, são as duas coisas. Eu estou colocando as duas coisas. Na avaliação geral. A avaliação geral são duas coisas. Certo. Porque eu sempre, até em conversas que nós temos com os delegados e com os escrivães, nós falamos o seguinte: o cérebro de uma delegacia é o delegado, mas o coração é o escrivão. Se você tem um escrivão organizado, que tem os seus sistemas de controle, é uma pessoa que sabe dar andamento, sabe separar, né, todo aquele andamento das investigações, a delegacia vai andar muito bem. Nós encontramos excelentes escrivães, eu quero até mencionar o do Vinhais, o do São Cristóvão. Né? E as coisas estão andando bem? Apesar da dificuldade estrutural, você vê que há um esforço, até sobre-humano, que aqui as coisas andem bem. Falta material humano, falta estrutura física. Mas e com esse relatório, o que pretende o Ministério Público? O Ministério Público está, hoje mesmo, por coincidência, a doutora Thaís Ferraz, que é da ENASP, da Estratégia Nacional de Segurança Pública, que é um órgão que funciona o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, ela me ligou, porque eu tinha encaminhado o relatório, querendo saber de mais detalhes, né? Então você começa a acionar diversos mecanismos, organismos, inclusive ligados ao Ministério da Justiça, para que se solucione o problema. Doutor Cabral Marques, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de ter vindo aqui conversar conosco, foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço sempre a oportunidade. O tempo em São Luís se apresenta ensolarado, mas pode chover à tarde e à noite. Veja agora como fica a meteorologia para todo o estado. Em São Luís, tempo parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva no período da noite. Temperatura mínima de 24 graus e máxima de 28 graus. Em Imperatriz, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuva de leve a fraca. Mínima de 21 graus e máxima de 28 graus. Em Caxias, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuvas leves e esporádicas. Temperatura mínima de 20 graus e máxima de 29 graus.
Você vai ver a seguir: jovens transformam lixo eletrônico em arte. É o que você acompanha logo após o intervalo. Agora, 12h20. Uma comunidade que ajudou a indústria de Belo Horizonte. Eu acho que quando a gente vai falar de um lugar, a gente tem que dar prioridade para quem viveu ali. Não é as coisas que mudam, não. O povo é que muda. E hoje convive com a realidade das enchentes. A gente fica só pedindo a Deus para ela diminuir, para baixar. Rede Jovem de Cidadania, nesta segunda, 5h30 da tarde. O seguro-desemprego é como aquele amigo que aparece quando a gente mais precisa. Por isso, cada um precisa fazer a sua parte para que ele seja usado só por quem está desempregado. Se o empregador age certo, não corre o risco de ser multado. O trabalhador evita perder o benefício e ainda garante o dinheiro de quem precisa. Porque esse dinheiro é de todos. E é dele também que vem o abono salarial, que começou a ser pago em agosto. Vamos cuidar melhor do que nós? Ministério do Trabalho e Emprego, Governo Federal. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Posse aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Começou hoje a convocação dos candidatos da primeira lista de espera para os cursos de graduação da Universidade Federal do Maranhão. O prazo termina amanhã. Na UFMA, em São Luís, as matrículas ocorrem no Centro Pedagógico Paulo Freire, localizado ao lado do Colégio Universitário, na cidade universitária. No campus de Chapadinha e Imperatriz, as matrículas serão realizadas nas secretarias acadêmicas. Os candidatos devem ficar atentos à documentação exigida no edital de convocação. E até o fim deste mês, a Receita Federal vai instalar em todo o país a malha fina da pessoa jurídica. O novo sistema irá monitorar as empresas e pretende combater a sonegação fiscal. Com a criação da malha fina das empresas, a Receita Federal vai fiscalizar com mais rigor a declaração de débitos da pessoa jurídica. O órgão também elabora uma malha fina que irá checar as declarações do imposto de renda emitidas pelas empresas. O objetivo é combater a sonegação. Só no ano passado, a Receita cobrou dos contribuintes o pagamento de mais de 140 bilhões de reais em impostos. O valor foi 73% maior que o arrecadado em 2011. A Receita Federal informa que o monitoramento será mensal. As empresas que fazem parte do Sistema Simples Nacional não serão incluídas na malha fina de débitos neste primeiro momento. De futebol, o Campeonato Maranhense prossegue hoje em seu primeiro turno com mais 4 jogos. Em São Luís, no estádio Nhozinho Santos, o Sampaio Corrêa vai enfrentar o São José de Ribamar às 18h15. Depois, no jogo principal, o Maranhão joga com Balsas, campeão da Série B do ano passado. No município de Bacabal, no estádio Correião, o time local joga com o Cordino. E no Frei Epifânio da Badia, o Imperatriz recebe a visita do Santa Quitéria. E por meio do projeto Fábrica de Desmontação, jovens de São Luís aprenderam a transformar lixo eletrônico em arte. O resultado foi apresentado em uma exposição no Teatro Municipal. Assim, à primeira vista, pode não parecer, mas os anéis, colares, cadernos e obras de arte têm em sua composição chips, placas, teclas e outras peças de computadores, celulares e notebooks.
O que iria parar no lixo virou arte nas mãos de crianças e adolescentes da periferia de São Luís que participam do projeto Fábrica de Desmontação, desenvolvido pela Pastoral do Menor. Esse projeto ele trabalha a conscientização ecológica através de 4 cursos: curso de artesania digital, o curso de montagem e manutenção de computadores, customização de hardware, assim também como informática básica, trabalhando aí a questão da inclusão digital e também a produção de várias peças com a contribuição do próprio protagonismo juvenil. O resultado do trabalho desenvolvido ao longo de um ano inteiro pelos 150 jovens atendidos foi apresentado nesta exposição. Um desfile onde os meninos e meninas que participam do projeto apresentaram as peças produzidas foi o ponto alto da exposição. O aproveitamento de restos de computador, celular e outros equipamentos eletrônicos ajuda a evitar que todo esse material acabe sendo despejado de maneira errada e agrida ao meio ambiente. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, no Brasil são produzidas por ano cerca de 99 mil toneladas de lixo eletrônico. Quase tudo isso acaba indo parar nos lixões e nos aterros sanitários. Rodrigo mostra orgulhoso o quadro que ele mesmo pintou e adornou com peças de computador. Para ele, a experiência rendeu muitos ensinamentos. Eu tive falando nas escolas, dando um seminário, falando sobre o que é o meio ambiente, o que é meta-reciclagem, o que nós podemos fazer com o lixo eletrônico. E nós observamos que eles tiveram várias curiosidades em aprender, entendeu? Em aprender. E nós estivemos ensinando ele, mostrando, e eles ficaram muito satisfeitos e alegres com a aprendizagem. Então o que? Nós aprendemos para depois transmitir para os outros lá fora. E é isso, customização e web design. Cristiane conta que ficou encantada com o resultado. São peças que serão jogadas no lixo, né, que os meninos deram um novo olhar, que eles deram, com o trabalho que os meninos deram, os meninos e meninas do projeto, a gente consegue perceber como está belo, né? Eu fiquei assim, eu estou extasiada, achei lindo, tudo muito bonito o material. Aí a gente consegue perceber a dedicação dos meninos, dos instrutores, da equipe que coordenou o projeto, a gente consegue ver que em vez de ir para o lixo, o que a gente consegue produzir, né, com criatividade. Ótimas ideias. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.